Hoje o assunto do vídeo é árvore Merkel e SPV. São dois conceitos um pouco técnicos, mas eu vou tentar trazer de modo simplificado para vocês através de slides e espero que ao final do vídeo vocês consigam entender esses dois conceitos e a importância que ele tem para projetos de criptoativo. Vamos ao vídeo. Primeiro aqui um sumário do que vamos abordar, conceitos e objetivos, estrutura de dados, conceitos de árvore, conceito de hash, blocos e cabeçalhos de bloco. E a partir desses conceitos aqui, a gente vai conseguir entender melhor o que é árvore Merkel, o que é a prova de SPV ou simplesmente SPV. Eu vou tentar aqui passar o conceito inicial e objetivo desse vídeo. Porque tendo o objetivo desse vídeo em mente, eu acredito que ao passar dos slides vocês vão conseguir captar melhor a informação. Então, qual que é a ideia? No final da história, no final que a gente explicar árvore, Merck e SPV, a gente vai cair na seguinte ideia. Para executar um full node, você requer o download de toda a blockchain. Então, a ideia é essa, quando você executa um full node, você precisa de toda a blockchain ali instalada no seu hardware. Com SPV e árvore Merkle, é possível rodar um light node com um decréscimo de mais de 99% da blockchain. Então, assim, você consegue rodar um light node de modo que você não precise de toda a blockchain instalada. Você consiga instalar ali 0,1% dela no seu hardware e você vai rodar um que chama de Light Node, que é simplesmente um node com menos dados, né? Vamos assim dizer. Então, essas duas tecnologias ajudam no final do dia, ajudam você ter esse Light Node rodando. Então, essa é a resposta final do SPV e da árvore Merkle. Agora, vamos entender que o contexto para a gente chegar nesse objetivo, como essa coisa funciona. Para a gente contextualizar, a gente precisa entender o que é a estrutura de dados, porque a árvore Merkle é uma estrutura de dados, então a gente pega ali o conceito inicial de estrutura de dados só para ficar fácil o entendimento e consolidar o entendimento. Uma estrutura de dados é um mecanismo de organização de dados para atender a diversos fins da computação. Então, você organiza o dado da forma que você queira e que seja mais fácil para você programar e que atinja os seus objetivos. Então, temos aqui dois exemplos, uma de lista, uma estrutura de dados chamada lista e uma outra estrutura de dados chamada pilha. Então, você observa aqui que você tem a informação e tem um outro espaçozinho de memória aqui, que esse espaçozinho de memória é um ponteiro que indica dentro da memória onde fica o outro dado. Então, você tem o que aqui? Você tem uma lista encadeada. Aí você tem outro dado, esse outro dado tem um espaço de memória também, que indica, é um ponteiro, né, que indica onde está o outro dado, para você seguir nessa lista e ir buscando os dados que você quer. Observa que isso aqui é uma estrutura que você vai facilitar você buscar essas informações. É isso que você está buscando dentro quando você cria uma estrutura de dados. É como você vai organizar ela, como você vai guardar de modo mais eficiente, e como você vai buscar ela depois. E a gente vai observar que na árvore de Merkle é justamente isso. A gente vai buscar informação dentro da árvore. A árvore é uma estrutura, vou mostrar para vocês, mas você vai buscar essa informação dentro dessa árvore. E aqui tem um outro tipo de estrutura que chama de pilha. É bem simples, você tem ali uma pilha de informações. Aqui são letras, mas você vai colocando as letras em cima aqui da pilha e ele vai preenchendo, né? Vamos dizer assim. E caso você queira buscar uma informação que esteja lá embaixo, você tem que retirar todas essas pilhas aqui, todos esses dados, até chegar na informação que você quer. Então, temos aqui uma outra estrutura de dado que já começa com a cara de árvore, mas é uma árvore invertida. Vamos entender aqui por quê, né? Você tem várias ramificações aqui, ó, é como se aqui fosse a raiz e aqui fosse os galhos. Então, por isso que chama de uma árvore invertida. Isso aqui é uma estrutura de diretórios, bem conhecida aí dentro dos sistemas operacionais. E aqui também é uma árvore. Costuma se chamar de árvore binária justamente porque tem dois ramos, né? Cada nó aqui tem dois ramos. A gente chama de árvore binária e temos aqui no final dos ramos as folhas. Então, observe que parece de fato uma árvore invertida. Tem uma outra estrutura de dados também chamada de grafo, que você vê que tem vários nós, indicações, pisos aqui. É uma estrutura de dado que o pessoal costuma usar até para desenvolver
projeto de criptoativo, que no caso se chama DAG, é gráfico acíclico direcionado, em inglês, tá? É a tradução do inglês, mas o pessoal costuma chamar de DAG. Tem até projetos de criptoativo que usam essa estrutura, por exemplo, a IOTA. Tá? Então, são estruturas de dados. E aí, quando a gente chega aqui no conceito de árvore, a gente vai observar que é como se fosse, como eu falei, uma árvore invertida. Você tem aqui uma árvore, aqui você tem como se fosse a raiz dela aqui, ó, invertida. Aí você tem aqui os galhos, e no final aqui você tem o que eles chamam de folhas. Então você tem lá os nós, que são cada bolinha dessa aqui, as arestas, conecta cada nó a outro nó, a raiz, que é esse aqui, o inicial, de onde tudo começa, a busca começa, né? Você tem que imaginar que sempre que você está nesses nós aqui, você está buscando o que é informação, está dentro desses nós. Cada nó desse aqui vai guardar a informação que você quer buscar informações dentro desses nós. E essa estrutura aqui ajuda muito você a buscar. Vocês vão perceber na frente aqui que a gente vai mostrar alguns cálculos. Você vai observar que essa estrutura de busca de árvore aqui ajuda muito na busca. E é para isso que ela é usada, para guardar a informação e para facilitar a busca. O nó pai tem um ou mais nós filho, então está aqui no mínimo um. No caso aqui nosso, no máximo 2, né? Porque é binário. Vamos ignorar esse primeiro item aqui, isso aqui está como exemplo, mas cada pai só tem 2 filhos. Na árvore de Merkel, que é só um exemplo, tá? Nós folhas, que eu já expliquei o que é. E o processo de travessia é o processo que você faz para poder chegar em algum desses nós. E para você fazer essa busca, matematicamente eles calculam o custo como log n. Vou mostrar para vocês aqui o que significa esse log n, essa busca. Então, quer dizer que uns cálculos básicos, basta você imaginar que isso aqui é o número de folhas. Tem o primeiro, depois do primeiro nó aqui onde começa, que é o root, né? Você tem 2 folhas aqui, ó. Depois, o próximo nível, você tem 4 folhas, aqui 4 folhas. 4 folhas não, 4 nós, desculpa, porque as folhas são os últimos. E no próximo nível você tem 8. São 8. Então, basicamente, esses 3 primeiros aqui. Então, como eu quero buscar no primeiro nível aqui, se eu quiser sair daqui do root e chegar aqui nesse nível, quantos passos que eu dou? 1. Então, tá aqui, ó. Se eu tiver 2 nós, então eu vou dar quantos passos? Vou dar 1 para chegar nele. Se eu tiver 4 nós, quantos passos que eu vou ter que dar? 1, 2. Para qualquer um que eu vou ter que dar dois passos. Ó. 1, 2. Então, sempre 2. Se eu tiver 8, no caso aqui já são as folhas mesmo, né? Aí eu teria que dar 3 passos para chegar em qualquer uma dessas folhas. Ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, para qualquer folha. Mas o importante aqui é observar o seguinte, que o número de folha pode aumentar exponencialmente. Ele cresce muito rápido. Mas o número de passos ele cresce muito devagar. Olha aqui, observe. Você vê que aqui o número aqui dobra de 40 mil para 80 mil e o passo aqui você dá um passo a mais. É bem interessante isso aqui, né? E aqui eu calculei mais ou menos o custo, só para vocês entenderem que o custo para você dar esses passos vai diminuindo de acordo com, relativamente, né? Vai diminuindo de acordo com que esse número aumenta. É simplesmente esse número aqui dividido por esse. Dividir esse por esse, dividir esse por esse, e ter uma ideia de custo. Quanto mais nós tem, mais nós, folhas, menor é o custo. Então, quanto maior cresce a estrutura, mais fácil fica de você buscar, relativamente falando. Então, você vê que a árvore é uma estrutura muito interessante de busca de dados. E aqui é só um gráfico para a gente poder enxergar, é o gráfico dessas 2 linhas aqui, essas 2 colunas. A gente observa que inicialmente ele cresce muito rápido em relação à quantidade de nós, que os nós aqui estão aumentando um pouco, mas ele está crescendo rápido. E quando vai aumentando o número de folhas, aí acontece o contrário. Ele começa a crescer mais devagar, diminuir a taxa de crescimento, e os nós aqui aumentam exponencialmente. Então, é o famoso log, né? É a assinatura do log, no caso aqui é o log 2, base 2, tá? Não é a base 10, não. Base 2 justamente porque a nossa estrutura de dados ela é binária. E aí, avançando um pouquinho, o conceito de hash. O conceito de hash é o seguinte, você tem várias informações
que você quer gerar o hash. O hash é essa saída aqui, ó. Então, você pega a informação, passa pelo algoritmo, o SHA-256, por exemplo, e ele vai gerar um hash para você. Perfeito. E se você mudar uma letra que seja, igual, por exemplo, mudou aqui, tirou um L, você vê que esse hash ele vai mudar completamente. Só comparar isso com esse. Você mudou simplesmente uma letra, você mudou o hash. Ou seja, você está criptografando a informação. Você pega essa informação e está gerando uma criptografia dela. Você vai guardar essa criptografia por algum motivo. Imaginar que isso aqui fosse uma senha, né? Seria uma senha bem ruim, inclusive, mas você poderia guardar essa senha nesse formato aqui, ó. Então, você está criptografando a informação. Agora, a respeito dessa mudança aqui, ó, que teve retirado de um L e a saída aqui do hash mudou completamente, se chama efeito avalanche. O tamanho da saída do hash é sempre igual, a quantidade de caractere. O que muda são os caracteres, mas a quantidade é sempre igual, independente do tamanho da informação que você insira aqui. Pode ser informação de gigas, ele vai sempre sair com hash do tamanho igual. Pode ser uma informação de 1 mega, ele vai sair com hash do tamanho igual. E a informação pode ser qualquer tipo, pode ser qualquer arquivo, qualquer informação. Texto, pode ser imagem, pode ser qualquer tipo de informação. E o importante da função de hash é que a função de hash ela é irreversível. Significa dizer o quê? Que se você tem esse hash aqui, é impossível você descobrir qual é o valor que deu origem a esse hash. Obviamente que você pode fazer, se você quiser descobrir qual é esse hash, você poderia fazer uma tabela com várias letras, né? Com várias palavras e rodar esse algoritmo de hash. Gerar uma tabela, falar assim, ó, hello tem esse hash. Hello com 2L tem outro hash. Hello com 3L tem outro hash. Vai gerando uma tabela. Aí depois você poderia comparar, né? Pegaria essa tabela e compararia o hash que tem de saída aqui, que você não sabe a princípio qual o valor que foi gerado, que gerou esse hash. Mas se você tem a tabela que você já fez o teste antes, você conseguiria comparar e descobrir que esse hash aqui se trata da palavra hello. Geralmente é o que o pessoal chama de tabela Rainbow, a tabela que eles costumam chamar, né, esses termos, e costumam usar para hackear sites, né? E, geralmente as informações no banco de dados são guardadas em formato de hash, e aí quando o cara consegue capturar o banco de dados, ele consegue ver o hash que está lá guardado na senha e consegue, com essa tabela Rainbow, fazer essa conversão e aí usar a sua senha, login, para qualquer uso que ele queira fazer ali dentro do sistema. Aí chegamos aqui no conceito de árvore Merkle, onde começa a, a gente entender um pouco melhor o que é. Bom, a árvore Merkle é uma árvore, como a gente já viu lá atrás, mas qual que é a ideia dela? A ideia dela é o seguinte: você tem aqui várias informações, aqui a gente vai considerar que essas informações são transações, ok? São transações. Aqui é só como exemplo, botaram várias outras palavras aqui, nome de projetos, mas são transações, para a gente que vai enxergar como transações. Então, você pega essa transação aqui, tira o hash dessa transação e gera um hash A. E a mesma coisa você faz com essa informação aqui também, essa transação aqui. Aí gera um hash B. Aí, com esses dois hashes, você gera mais um hash, que é o hash AB. E você vai fazendo isso aqui sucessivamente, até que você chega ao root, né? Ao nó raiz, que é o quê? É o hash de todas as transações, ó, A, B, C, D, E, F, por aí vai. Então, é o hash final de todas as transações. Mas aí a gente poderia imaginar, caramba, se o cara quer simplesmente guardar o hash de todas as transações, por que não pega tudo de uma vez aqui e gera um hash único, que daria esse hash, vamos dizer, o hash root? Pegaria todas as informações, jogaria dentro da função de hash, geraria o hash, pronto, acabou. Mas por que ele faz desse jeito? É justamente o que a gente explicou lá atrás. Na hora que ele for buscar informação aqui dentro dessa árvore de hash, é uma árvore de hash, né? A árvore de Merkle, né? Poderia ser chamada até de árvore de hash, né? O pessoal, o nome é dado em função da pessoa que inventou, o Ralph Merkle. Então, foi dado esse nome. Mas é uma árvore que, se for olhar, é uma árvore de hash. Então, qual é a ideia? A ideia é que a gente usa essa árvore para facilitar a busca. E essa busca a gente vai ver que é bastante interessante quando você quer fazer um light node.
Mas aí, para a gente avançar, vamos entender primeiro o que que é bloco, o que que é cabeçalho de bloco, né? O bloco é o bloco dentro da blockchain. Está aqui o bloco. Ó. E o que que tem dentro desse bloco? Tem a lista de transações e o cabeçalho do bloco. E dentro desse cabeçalho do bloco tem o quê? O número do bloco, a versão, o hash anterior, ou seja, a blockchain sempre faz a referência a um hash anterior de outro bloco, exceto o bloco Gênesis, né? Que é o primeiro bloco, ele não faz referência a nenhum bloco, ele é o primeiro. Mas se aqui for o segundo ou terceiro bloco, ele faz referência sempre ao bloco anterior. E está aqui o que a gente quer. A árvore Merkle, o root, né? A raiz da árvore Merkle. Aquele hash que a gente viu lá atrás aqui, ó. Esse hash aqui, ó. É ele que está guardado aqui em cima, aqui dentro, no cabeçalho do bloco. E aqui tem outras informações interessantes aqui, está o nonce também. Embaixo aqui, a lista de transações. Ou seja, você guarda o hash aqui da árvore de Merkle e as transações você guarda aqui embaixo, separado. No mesmo bloco, mas separado. E aqui está uma outra representação, só para a gente ver na lista de blocos. Então, está aqui, ó, sempre o hash referenciado ao hash anterior, cada um desse aqui é um bloco. E aqui em cima a gente tem lá o timestamp, o nonce, o Merkle root, que é o que a gente está analisando aqui agora. Aí aqui, ó, de acordo com o desenho, a gente tem o hash root aqui, que foi gerado a partir de todas essas transações, foram 4 transações nesse caso aqui, e gerou um hash, ó, hash 1, 2, 3, 4. É o hash final aqui em relação a essa árvore de hash. Só uma outra visualização aqui para facilitar o entendimento. Agora a gente imagina que eu tenho essa transação aqui, essa informação. Eu quero chegar nessa informação aqui. Para que eu quero chegar nessa informação? Se eu tenho essa informação, que é uma transação, e eu quero provar ou saber que ela está dentro daquele bloco, ou seja, esse hash aqui está dentro do cabeçalho do bloco. Se está dentro do cabeçalho do bloco, ele faz parte do bloco também. Então, eu tenho uma transação dentro do bloco. Eu quero provar que essa transação de fato está dentro daquele bloco mesmo. De que eu preciso para provar isso? Basta que eu consiga chegar a esse hash aqui em cima. Mas para mim chegar a esse hash aqui em cima, eu preciso de informações. Quais informações que eu preciso? Obviamente, eu preciso da transação que eu já tenho em mãos, essa transação aqui, ou essa informação. Ali onde eu quero chegar, na teta verde. E eu vou precisar, obviamente, desse hash aqui. Para quê? Para que junto com essa informação aqui, eu gero esse hash. Beleza, eu tenho esse hash. O full node me passou esse outro hash, eu consigo gerar isso aqui. Beleza. Preciso mais de quê? Eu preciso desse outro hash aqui também. Para quê? Para me juntar o hash que eu já tinha, para formar esse. E, obviamente, para me chegar aqui em cima, eu vou precisar desse hash aqui também. Perfeito? Então, observe que, para mim chegar essa informação aqui em cima, eu não precisei de todos os hashes. Eu não precisei das outras transações todas. Ó, você vê que as outras transações estão livres aqui. Ó. Não precisou usar elas. Então, eu consegui chegar a esse hash simplesmente usando essa técnica. Se eu tivesse feito daquela maneira que eu falei inicialmente, que é usar todas as transações aqui e gerar o hash único, agora se eu tivesse uma das transações aqui, se eu quisesse verificar esse hash, eu teria que usar todas as transações. Isso aí impacta em quê? Em transação de dados na rede. Dessa maneira aqui, quando eu vou consultar o full node, eu peço menos informações a ele do que eu pediria se eu tivesse feito aquela abordagem de juntar todas as transações num hash só. Espero ter ficado claro, mas vamos entender um pouquinho melhor aqui na frente. Aqui é só uma outra maneira de visualizar. Obviamente, eu tenho essa informação aqui, eu consigo gerar o hash, eu preciso dessa na árvore, né? Imaginando a árvore, e preciso dessa para me chegar no hash root. E aqui só em forma de função, eu tenho ali função de entrada, o dado de entrada, o hyperledger, que a gente está considerando como se fosse transação, e aqui eu gero o hash HE, e aí o full node me passa aqui o hash HF, que é esse aqui. Aí com esse HF eu consigo gerar o hash EF, que é esse aqui. E assim sucessivamente até gerar o hash lá em cima, que é o hash final aqui. Está explicado o que é a árvore Merkle. Agora a gente faz analogia com aquilo que a gente falou inicialmente.
Por que usar a árvore Merkle? É para você provar que uma transação está lá dentro. Isso aí eles chamam de SPV, verificação simples de transação. Uma verificação simples de pagamento, né? De transação ou pagamento. Uma verificação simples de pagamento. Então, você consegue, através dessa sistemática, simplesmente indo lá, só voltar aqui um pouquinho, indo lá no cabeçalho do bloco, pegar essa informação aqui, ó. Pegar só a informação do cabeçalho. Observe que a informação do cabeçalho são essas informações aqui. É muito menos informação do que se eu pegasse toda a lista de transações. Então, vamos imaginar, se aqui fosse um bloco de 1 mega, aqui seria 0,9 megas, praticamente. Aqui seria 0,1 mega. Então, você teria uma porcentagem muito menor do bloco que você teria que levar para o seu Light Node, que eles chamam, né? Para poder verificar essa transação. Então, isso tem utilidade dentro do projeto criptativo. Porque se você quer fazer alguma verificação na blockchain, você não precisa ser um full node. Você pode, através desse sistema, fazer essa verificação. E dessa técnica, como eu comentei lá inicialmente, você consegue um decréscimo aí de 99% da blockchain. Em outras palavras, você não precisa ser um full node. Então, isso ajuda na verificação de transações em dispositivos com pouco recurso, por exemplo, celular. Tudo bem que o celular hoje já estão mais potentes, né? Mas você não precisa, né, ter aquela gigas e gigas de dados para poder fazer uma simples verificação dentro da blockchain. Então, essa é uma técnica que é usada, inclusive ajuda em contrato inteligente. Então, pessoal, essa é a técnica usada de árvore de Merkle, SPV. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, coloca nos comentários, eu vou tentar responder para vocês de uma forma mais simples. E agradeço a todos aí que tenham assistido o vídeo. E abraço. Valeu!